Estamos iniciando mais um bate-papo. Hoje iremos abordar relacionamento abusivo. Comigo na bancada hoje 2 feras. Carlos Albuquerque, jornalista. A fera é a nossa convidada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da hora que você for assistir. É esse nosso bate-papo. Prazer estar aqui mais uma vez, Sônia. E a outra fera, né? Como o Carlos já enfatizou, é a delegada, a doutora Deliana Xavier. Obrigada, doutora Deliana, pela sua presença. Gente, eu que agradeço. Quero falar bonito igual o Carlos Albuquerque. Boa noite, bom dia. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Doutora, qual é a diferença entre abuso moral e relacionamento abusivo? A gente tende, é natural de todo ser humano, a gente tende a colocar tudo num pacote só. Então, eu vou falar pelo Código Penal, que é a minha seara. O Código Penal, ele tipifica tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. E o que acontece? O assédio sexual, para que ele ocorra, ele tem que estar no ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho é assim, tem que haver uma relação de hierarquia. O chefe com a funcionária, o patrão com a empregada doméstica, o professor com a aluna maior de idade, desde que seja maior de idade, porque se for menor, incide num outro tipo penal. Mais grave até do que o assédio. Mais grave, bem mais grave. Então, o assédio, quando a gente fala de assédio para os estudantes de direito, para quem milita na área do direito, o assédio, ele envolve essa hierarquia. É um superior contra o inferior. Para as pessoas leigas que não têm conhecimento, elas colocam tudo num pacote só. A violência psicológica, ela está tipificada na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, que é o marido, o ex-marido, companheiro, ex-companheiro, é alguém do convívio familiar da mulher que profere xingamentos, ameaças. Então, são coisas muito distintas. Mas, como nós somos leigos, a gente coloca tudo no mesmo pacote, tanto o assédio moral quanto a violência psicológica. Mas, para o direito penal, são coisas diferentes, entendeu? O marido que acorda a mulher meia-noite e manda ela fazer um jantar para ele, lavar uma roupa, sendo que ela trabalhou o dia inteiro, é um abuso moral? O verbo mandar aí já é assustador, né? Já é assustador. Isso é uma... A gente tem que saber como que seria o tom. Só do fato dele acordar a mulher no meio da noite para satisfazer o interesse dele, poxa, qualquer um pode pegar e lavar uma camiseta, né? Você toma banho com a blusa e já essa bolha de baixo. Só o fato dela acordar, isso já é uma violência praticada com ela. E como ela é casada com ele, ou mesmo que viva junto, isso já entra na Lei Maria da Penha. Todas as mulheres que são vítimas de qualquer forma de violência, a violência psicológica, a violência física, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual, quando envolve relação de afeto, essas mulheres precisam procurar a delegacia de mulheres, precisam registrar um boletim de ocorrências, pedir as providências legais, porque isso é forma de violência. Um homem que chega dentro de casa, sabendo que a mulher... E outra coisa que existe muito no discurso masculino, que as mulheres que são donas de casa, e eu já ouvi isso várias vezes, eu trabalhei durante 7 anos na delegacia de mulheres. E quantas vezes eu ouvi de homens agressores, assim, eu trabalho o dia inteiro, eu que pago todas as contas, a minha mulher fica o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada. Só que o serviço doméstico não é um fazer nada, ele só não é reconhecido. O serviço doméstico, gente, quando a minha funcionária ela entra de férias, a partir de segunda ela está de férias, eu já estava chorando com ela. Serviço doméstico é uma coisa que não acaba. Você fez o almoço, aí assim que você termina de arrumar a cozinha, você pisca, a louça está toda ali de novo. E é um serviço que não é valorizado. Nesse exemplo que você falou, Sônia, a mulher, ou ela trabalhou dentro de casa, ou ela trabalhou fora de casa. Se ela tiver filhos, existe uma sobrecarga ainda muito maior, porque ela acumula funções durante todo o dia. E quando o marido chega, o trabalho fora de casa é cansativo? É cansativo. Mas o trabalho interno, o trabalho dentro de casa, com criança, você tem que tomar conta de filho, você tem que tomar conta da casa, você tem que tomar conta de você. É um trabalho muito mais cansativo e ele não é remunerado. O trabalho dentro de casa, você trabalha 365 dias por ano, sem direito a férias, sem direito a remuneração, sem direito a nada. E ninguém vê. Nesse exemplo que você citou, vamos supor, a mulher trabalha dentro de casa. Ela é doméstica, ela é dona de casa. Ela cuida o dia inteiro da casa.
Quando ela chega em casa, ela quer deitar, as crianças estão dormindo, a casa está limpa, ela quer deitar e dormir. E de repente chega o marido, não, lava aqui minha louça, faz aqui meu jantar. Não, se isso for uma coisa acordada entre os dois, que eles já combinaram, olha, meu amor, todo dia que você chegar, eu faço questão de me levantar e fazer a sua janta. É diferente. Então é um formato como fala. É como fala, é como é dito. Eu acho que tudo é uma forma de como é abordado. O marido chega para a esposa e fala assim, meu amor, eu vou chegar aqui em casa hoje mais tarde. Será que eu posso te acordar para você preparar uma janta, lavar minha blusa, lavar um não sei o quê? Ah, não, ótimo, pode. Não há problema nenhum nisso. É diferente do marido que chega de rompante dentro de casa. Muitas das vezes, ele agride a mulher com palavras, ele começa a falar, fala palavrões, xingamentos, ele ataca mesmo a dignidade daquela mulher e depois fala, pô, você não fez nada hoje o dia inteiro, vai lavar minha roupa. Mas geralmente essas pessoas que fazem esse tipo de ataque são pessoas assim que você olha para elas e acha que são pessoas normais, que são pessoas que não fazem esse tipo de coisa. Como é que a mulher consegue provar que ela está sendo abusada, violentada, vítima? Joga um Caetano Veloso na cara dele e fala assim, de perto ninguém é normal, já falou o Caetano. Entendendo isso, o que é que os tribunais superiores já bateram o martelo? Todas as vezes que uma vítima, isso serve para vítimas de violência doméstica, isso serve para vítimas de violência sexual, que são violências em que não se deixa testemunha. Ninguém vai estuprar uma pessoa e chamar alguém para assistir, para aquilo ser uma prova. O homem que agride a mulher, seja física ou seja psicologicamente, ele faz aquilo dentro de casa. E muitas vezes as únicas pessoas que estão ali dentro são os filhos, que são menores de idade. Então, pensando nisso, o que os tribunais superiores já entenderam e bateram o martelo? A palavra da vítima, ela tem um peso diferenciado. No entanto, que as medidas protetivas de urgência, que são previstas na Lei Maria da Penha, elas são concedidas para a vítima sem que o autor se manifeste. Basta que a vítima vá na delegacia, narre uma situação de violência, para que o pedido seja formalizado na delegacia e encaminhado para o judiciário. O juiz e o Ministério Público, eles vão se manifestar sobre a concessão daquela medida sem ouvir nenhuma testemunha e nenhum autor. Por quê? Porque a palavra da vítima nesses casos, ela tem que ter um peso diferenciado. Porque não se deixa testemunha. São crimes que não deixam testemunhas. Delegada, queria só falar sobre essa época, essa era que a gente está vivendo, que eu diria de transição. A gente está numa fase de normalizar certas relações, como as relações homoafetivas, por exemplo. A gente vive um momento que a gente precisa naturalizar, é uma luta diária. E, ao mesmo tempo, a gente tem que desnormalizar situações, como a gente está falando aqui, de relacionamentos abusivos, que muitas mulheres, que na maioria das vezes são as vítimas, às vezes encaram como normais. Até cair a ficha delas que isso não é normal, elas às vezes têm que lutar contra próprio pai, própria mãe, sim, questões religiosas. Sim. Né? Eu faço mestrado, né, como eu comentei com vocês, e a minha dissertação de mestrado vai falar sobre as violências. Eu não consegui sair disso porque eu sou apaixonada com as violências praticadas contra os grupos vulneráveis. Eu faço questão de dar muita ênfase nessa situação. Tudo isso que você narrou, Carlos, é uma herança que nós temos do patriarcado, da sociedade machista na qual a gente vive. Por quê? As mulheres, né, historicamente falando, nós sempre fomos muito moldadas, a gente sempre foi adestrada. Para casar. Para casar, a mulher vai casar, a mulher vai ter filho, a mulher vai andar à sombra do marido. Se o marido não autorizar, a mulher não pode. Até pouco tempo atrás, para a mulher fazer uma laqueadura de trompas, ela precisava da autorização do marido. Isso é recente. Em pleno século XXI, a mulher tinha que pedir para poder fazer uma laqueadura de trompas. Então, e o homem nunca precisou de autorização para fazer uma vasectomia. Então, a gente observa como o corpo feminino, ele sempre foi ultrajado nos seus direitos, de que o corpo feminino, ele pertencia a um ser masculino. No entanto, que existe um livro que fala da evolução dos direitos da mulher. Eu não vou me lembrar a data específica, mas antigamente, por 1800 e alguma coisa, estabelecia-se que a mulher, ela pertencia ao pai até que ela se casasse. Quando ela se casasse, ela pertenceria ao marido, como se uma coisa ela fosse. E ela se casou, teve filhos. Se o marido morresse, ela não poderia criar
os próprios filhos. Os filhos seriam criados pela família paterna. E olha que coisa, a mulher, nós temos o poder de gerar. Mas a mulher não tinha o poder de criar a prole. Se o marido morresse, ela teria que entregar. Até o Código de 1916, quando o homem chegasse na noite de núpcias e ele descobrisse que a mulher não era virgem, ele poderia devolvê-la. Como se ela fosse uma coisa, gente. Essa bandeja de uva, não gostei não. Toma de volta, não me serve. Então, pra gente... Curava o PROCON, né? A mercadoria. Então, pra gente conseguir vencer todas essas barreiras, a cobrança religiosa, a cobrança da sociedade, o preconceito que nós temos das mulheres que se divorciam, porque isso é uma coisa que a gente carrega. No entanto, que quando você vai preencher aqueles formulários que pede lá o seu estado civil, tá lá divorciado. Porque ou você é solteiro ou você é casado. Não precisa ter um meio termo. Então, a gente precisa vencer esses preconceitos. E isso é um trabalho de formiguinha, porque durante anos a fio, a mulher ela teve esse papel à margem, né, à sombra do homem. Né, desde que começamos as ondas do feminismo, primeira, segunda, terceira ondas do feminismo, que as mulheres começaram a demonstrar que efetivamente tem voz. É um processo lento? É. Mas eu acho que hoje, em pleno século XXI, 2023 que nós estamos, a gente já avançou muito. O processo ainda é longo? É. Porque ainda existem... Nossa, quantos discursos a gente escuta de pessoas, inclusive de mulheres, que falam que queriam voltar no tempo em que a mulher ficava só em casa, costurando e cozendo, sei lá mais o quê. Porque, gente, eu acho que é uma questão de escolha. Ótimo, se você quer ser dona de casa, seja dona de casa, nada contra. Se você não quer ser dona de casa, não seja. Eu acho que a grande beleza do feminismo é isso, é a capacidade da mulher tem de poder escolher o que ela quer fazer. Ah, eu quero me casar. Não quero me casar. Ah, eu quero ser solteira a vida inteira. Não, eu quero casar 1, 2, 3. Eu acho que é uma questão de escolha. Mas, como você mesmo disse, a questão do casamento homoafetivo, que hoje, né, existe essa luta aí pra gente poder normalizar, não, reconhecer. Naturalizar. É porque ele está aí, sabe? Não é porque, não vai poder. Gente, ele vai continuar existindo. Como sempre existiu. Então, assim como tem essa questão das uniões homoafetivas, todo o processo de evolução para mulheres em questões de direito, ele é um processo longo. E assim, muitas vezes a gente desanima, tô dando muito ponta de faca, mas a gente tem que permanecer, a gente tem que continuar. Eu tenho uma filha de 10 anos, e todas as vezes ela me vê fazendo postagens no Instagram, falando sobre a necessidade das mulheres se empoderarem, de mostrarem a que veio, de colocarem a voz para aparecer. E minha filha fala assim, mãe, por que você sempre fala isso? Por que você sempre faz isso? Eu falei, minha filha, porque hoje você tem 10, mas quando você tiver 20, eu quero que o mundo seja diferente. Eu quero que os homens olhem para você de uma maneira diferente. Eu quero que eles entendam que o seu corpo, é suas regras mesmo. Os nossos corpos são nossos territórios. E eu acho que cada um vai gerir o seu território da maneira como lhe convier. Eu acompanho suas postagens no Instagram. Eu tô curioso, me veio uma pergunta aqui agora. Tem uma listinha de haters? Olha, então, de vez em quando aparecem umas pessoas lá me dando umas cutucadas, mas... Eu penso que, Carlos, que toda vez que uma pessoa te provoca, se você entra na provocação, aquilo dá munição para aquela pessoa. Então, às vezes, quando uma pessoa me provoca lá no Instagram, ou entra me xingando, alguma coisa assim, eu só bloqueio aquela pessoa. Eu não estendo conversa, não discuto ali. Teve uma vez uma pessoa assim, que começou a falar da minha postagem, eu falei assim, minha amiga, a minha sala lá na delegacia é essa, se você quiser ir lá, a gente troca uma ideia pessoalmente. E bloqueei ela, entendeu? Pronto. Porque eu acho que é a melhor forma que a gente tem de lidar com isso. Porque, gente, a rede social, eu sempre falo que internet é o bem e o mal do século. A partir do momento que você entra numa rede social, qualquer que seja, você está sujeito a pessoas que vão gostar de você, a pessoas que não vão gostar de você. É um preço que se paga. É um preço que se paga. Então, a gente tem que saber como lidar com isso, porque... Imagina, toda vez que aparece uma pessoa me criticando, me apontando o dedo, se eu for brigar, eu não vou ter saúde mental nunca. Falando do preço que se pague, a mulher que às vezes tenta sair do relacionamento abusivo, ela tem que pagar vários preços, né? Muitas vezes tem que bater de frente, como que a gente falou agora há pouco, com o líder religioso dela, às vezes, com o pai, com a mãe, talvez com os filhos. E aí a senhora deu um exemplo quando a gente estava fora do ar, Daria Malvediça, né? Ela precisa de uma mão para ajudá-la a sair. Sim.
Eu gosto muito de falar da minha história, porque eu tenho muita propriedade. Acho que toda mulher que viveu violências na vida e que conseguiu se libertar tem propriedade para falar. Então, eu vivi muitos anos com uma pessoa e era uma relação abusiva. Eu sofria violência psicológica, que é a pior de todas as violências. É aquela violência que ninguém vê e que toda vez que você comenta com alguém, a pessoa fala assim, você é louca. Não é possível. Não é? Como é que aquela pessoa, aquele homem, aquele gentleman vai falar? Não é. Duvido. Então, e eu me vi nessa areia movediça. Porque todas as vezes que a gente tentava sair, a gente entra no ciclo da violência, né? Você é violentada, aí quando você decide tomar uma providência, aí surge, o homem carnifica o príncipe encantado, e é aquele homem perfeito que te cuida, que te acolhe, e aí isso passa. Aí depois você entra num momento de tensão de novo. E todas as vezes que numa relação você pisa em ovos com seu parceiro, essa relação, ela é tóxica para você. Porque quando você está com alguém, você não pode ter receio de ser você. Você não pode pisar em ovos. Então, quando você começa a pisar em ovos com aquela pessoa, você sabe que vai desencadear um momento de explosão novamente. E isso é areia movediça. As relações abusivas, as relações tóxicas, violentas, são areias movediças. Quando a gente cai ali dentro, quanto mais a gente se debate, mais a gente se afunda. E pra gente conseguir, gente, os filmes mostram aí, sempre que alguém sai de uma areia movediça, é porque se agarrou num galho, é porque alguém puxou do lado de fora. Precisa de uma força externa para te ajudar a sair. É uma amiga, uma vizinha, é uma mãe, é uma terapeuta. Eu tive um terapeuta que, assim, ele foi a minha tábua de salvação. Na época eu morava em BH. E foi ele que me ajudou muito. Não porque ele me mostrou o caminho, mas porque ele me fez enxergar a situação. E a gente precisa conseguir sair daquela relação e olhar ela de fora. E isso é muito difícil, quando a gente está envolvido e tem filhos. Aí você pensa, na época eu tinha um filho só, eu tinha só o Murilo de 14 anos, e eu olhava pro meu filho e falava assim, se eu me separar hoje, como que eu vou criar um filho homem sem a presença paterna? Como que eu vou ensinar o meu filho a fazer xixi em pé? Porque eu faço xixi sentada. E a gente vai sendo engolido por esses questionamentos e pensa assim, não, eu vou ficando, eu vou aceitando. Vai melhorar. E nunca melhora. Fácil, às vezes, perguntar, né? A gente está do lado de fora, que nunca viveu isso. Não falta também um pouquinho de sabedoria da mulher para tentar mudar ou moldar da nossa forma o homem? Ô, Sônia, eu acho que ninguém molda ninguém. Foram 7 anos convivendo com todos os tipos de mulheres e todos os tipos de homens na delegacia. E a pessoa só muda se ela quiser. Eu acho que em diálogos travados entre maridos e mulheres, dentro de uma relação, você pode mostrar para o seu companheiro, para o seu marido, o que não te agrada. Assim como ele pode falar para você. Eu lembro que o meu terapeuta uma vez falou assim, você vai fazer uma tarefa de casa para mim, você e seu marido. Você vai escrever num papelzinho tudo que não te agrada nele, vai escrever tudo que te agrada e ele vai fazer a mesma coisa. Qual lista foi maior? Eu nem vou contar. E ele vai fazer a mesma coisa. Ok, aí a gente fez essa lista, depois a gente sentou, discutiu a lista, mas ele não mudava se ele não quisesse. Eu posso sugerir, mas eu não posso cobrar, eu não consigo mudar uma pessoa. Esse negócio de que um muda o outro, não existe. Você pode melhorar, talvez. Você melhora você mesmo. Nem mesmo as pessoas, você não consegue. Eu trabalho na delegacia. A delegacia é um ambiente extremamente carregado, porque a gente lida com muitas coisas ruins. Então, o ambiente da delegacia é muito carregado. E os meninos que trabalham comigo, eles brincam assim, nossa, doutora, a senhora sempre chega aqui rindo, brincando com todo mundo. E eu brinco mesmo. Na porta, eu já brinco com o faxineiro que está lá na porta, eu brinco com os PMs. Eu melhoro o ambiente, mas eu não posso melhorar a vida das pessoas. Porque eu não sei o que acontece no interior de ninguém. Assim como num relacionamento. Você pode viver 50 anos com uma pessoa. Aquela pessoa, tanto o homem quanto a mulher, ela terá dores e segredos guardados no íntimo dela que ela nunca vai revelar para ninguém. E todos nós temos esse cantinho no nosso coração de situações que você passou que você não gostou, que você engoliu e guardou para você em prol de um bem maior. Então, você consegue melhorar o ambiente. Mas a pessoa, para ela querer, para ela desejar estar melhor, tem que partir dela.
Eu sou muito a favor de terapias em grupo, terapias individuais, para homens autores de violência doméstica, para mulheres vítimas de violência doméstica, porque quando você se depara, quando você está num ambiente com pares, vamos supor, a minha dissertação de mestrado fala sobre terapias em grupos para homens autores de violência doméstica. Por quê? Porque os homens têm muita dificuldade de se reconhecer agressores. Como o Carlos pontuou, um pouquinho antes, a gente vive numa sociedade em que praticamente normalizou-se a violência praticada contra a mulher, principalmente a violência psicológica, a violência moral, que é o xingamento, que no calor da discussão, ele me xingou, ele me ameaçou. Isso é uma violência. Então, como a gente vive a gente tem essa herança dessa sociedade tão enraizada com o machismo, com o patriarcalismo, a luta das mulheres para ter um pouco de espaço. Quando a gente observa que os homens, eles agridem as mulheres, e muitas vezes eles não têm noção. Não é que eles não têm noção, eles não conseguem olhar para eles mesmos e falar assim, eu agredi. E eu posso dizer isso porque eu já fiz muitas oitivas, né? Eu já ouvi muitos homens, e quando a gente pergunta assim, você agrediu sua esposa? Ele fala assim, não, eu empurrei ela só. Nem machucou? Nem machucou. Eu só empurrei, eu dei um empurrão nela, eu segurei ela forte. E olha pra você ver como que ele não consegue enxergar e falar assim, eu violentei. Quando o homem participa de um grupo reflexivo, de uma terapia em grupo, aqui em Valadares acontecem esses grupos terapêuticos para homens autores de violência doméstica. E em conversas que eu tive com pessoas integrantes dessas terapias em grupo, elas já me narraram que o que acontece? Vai chegando no final dos encontros, salvo engano, são 12 encontros. No final dos encontros, quando um homem ele olha para o outro e o outro está falando assim, eu agredi a minha mulher. Eu fiz isso e eu agredi a minha mulher. Esse outro, quando ele vê o companheiro dele falando, ele já se observa, mas, poxa, eu também fiz a mesma coisa, eu agredi a minha esposa. Eu agi dessa mesma forma. E isso faz com que os homens se dispam dessa masculinidade heteronormativa que nós temos, do macho alfa, aquele que é eu que mando dentro da minha casa, sou eu que tenho que pagar as contas dentro da minha casa, minha mulher não pode ganhar mais do que eu, homem não chora, tudo é uma questão, são conceitos que a gente vai carregando sobre masculinidade. E é uma masculinidade tóxica, porque quando você traz essa masculinidade para o seio de uma família, que você vê que um homem não chora, ele não sabe demonstrar sentimento. É um homem que ele tem que ganhar mais. Então, se a mulher ganhar mais, ele já vai violentá-la porque ela ganha mais do que ele. Então, quando os homens, eles olham pro parceiro, o cara lá que estava junto com ele na terapia, o cara se assumiu violentador, agressor, ele também se enxerga agressor, ele rompe essa barreira dessa masculinidade e ele cria uma outra masculinidade muito mais flexível. Ele não vai deixar de ser homem, mas ele vai compreender que ele pode sim demonstrar sentimento. Até ele entender isso, né? É um processo. No entanto, que são 12 encontros nesses grupos de terapias em grupos para homens. São 12 encontros com equipe multidisciplinar para que os homens consigam, assim, se ver agressor. Porque qual que é a proposta hoje da seara penal? A gente não quer desmantelar famílias. A gente quer restaurar homens agressores para que aquelas famílias sejam restauradas. E quando você possibilita um homem a prática para participar de um grupo assim, a chance daquela família ser restaurada é muito maior, né? Ou mesmo que ele não volte para aquela mulher. Mas quando ele se envolver com uma outra mulher, ele vai ter uma outra visão. Porque se ele não participar de um grupo, se ele não conseguir se enxergar agressor, ele vai sair de um casamento aqui, vai entrar num outro ali, vai agredir, vai sair desse, vai entrar no próximo e vai agredir. Eu já tive casos assim na delegacia. Voltando à analogia da areia movediça, imagino que a senhora tenha dados, a senhora conviveu muito com mulheres que fizeram uma denúncia e depois elas mesmas foram lá, quero retirar a queixa. Isso aí, esse número é alto. O que acontece? A Lei Maria da Penha, junto com o Código Penal, estabeleceu alguns crimes em que a mulher pode desistir. Ela vai lá, chama a polícia militar vai lá, prende o autor e leva para a delegacia. Quando chega na delegacia, ela fala assim, eu não quero processá-lo. É nos crimes de ameaça, nos crimes de calúnia, injúria e difamação. Nos crimes de lesão corporal, eu posso atuar independentemente da vontade da vítima.
Então, nesses crimes, e a violência psicológica, que é a violência mais comum, é a ameaça, calúnia, injúria e difamação. É a violência psicológica e moral, né? Nesses crimes de violência psicológica e violência moral, a vítima pode desistir. Nos de lesão corporal, a violência física, ela não pode desistir. Minto, ela pode desistir perante o juiz. Vamos dar um exemplo. Uma mulher foi agredida, acionou a polícia militar foi lá e prendeu, levou para a delegacia. Na delegacia, ela falou assim, não quero representar. Independentemente da vontade dela, eu vou autuá-lo em flagrante delito. Quando chegar perante o juiz, ela vai falar assim, olha, eu não quero que ele seja processado. Aí ela pode desistir, mas só nesses casos. E nessa questão da violência psicológica, na violência moral, eu ouço muito assim, mulher gosta de apanhar. Todas as vezes que eu estava na delegacia de mulheres, que a mulher ia lá na segunda-feira pedir a medida protetiva. Aí na quarta-feira, não, eu quero desistir, porque ele é um homem muito interessante, ele é um homem muito bom. É um bom pai para os meus filhos. Ou então ela falava assim, se ele for preso, como que eu vou pagar o leite das crianças? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer a feira da casa? Então, todas as vezes que a gente conversa com mulheres vítimas de violência psicológica... Mas aí já envolvia o psicológico, né? A ameaça psicológica, né? A violência psicológica e a violência moral. Às vezes, ele nem ameaçava de deixar de cortar o alimento dentro de casa. Mas como ela não trabalha fora de casa, ela trabalha dentro de casa, ela depende do trabalho dele para sustentar ela e os filhos. Então, quando ela pensa que ele pode ser preso, a primeira coisa que ela pensa é nos filhos. Como é que eu vou sustentar os meus filhos? Então, quando a gente vai a fundo na violência psicológica e violência moral, que a gente observa porque tantas mulheres desistem, vai muito aquém da própria vontade, da simples vontade, eu não quero. Às vezes é uma dependência financeira, é uma dependência emocional mesmo, é a cobrança da família. Poxa, como é que você vai fazer isso com fulano? Ele é um homem tão bom, ele errou uma vez, você já quer que ele seja preso? E é muita pressão em cima de uma mulher só. Aí ela olha para os filhos, por mais que ele não seja bom marido, ele era bom pai, e os filhos sentem falta do pai. Então, é uma cobrança muito grande para que ela vá lá e desista. Aí ela desiste. Em qual momento a mulher deveria procurar ajuda? Na primeira discussão em que ele faltou ao respeito. Eu acho que o respeito, Sônia, eu tenho certeza, um dos grandes pilares de uma relação saudável, independente se for heterossexual ou homoafetiva, o maior pilar da relação é o respeito. É eu respeitar o seu espaço, você respeitar o meu espaço, eu respeitar a sua individualidade como pessoa, você respeitar a minha individualidade. A partir do momento que eu te xingo, que eu te ameaço, eu faltei ao respeito com você. E assim, eu não digo que a pessoa precisa imediatamente procurar a polícia. Quem sou eu para medir a régua de uma mulher que vive num ponto da periferia aqui de Valadares, uma mulher que passa dificuldade financeira, uma mulher que cria ela e o marido com toda a dificuldade do mundo? Quem sou eu para medir com a minha régua, que é tão medíocre, medir o mundo dela pela minha régua? Eu não posso fazer isso, porque eu seria extremamente leviana. Então, quando muitas mulheres me procuram no WhatsApp, no Instagram, me fazendo esse questionamento, quando que eu devo procurar? Eu falei assim, olha, já passou da hora. Às vezes eu falo isso. E muitas vezes eu falo assim, olha, eu, como mulher, já tendo sido vítima de violência psicológica, eu procuraria no primeiro momento. Mas quem tem que colocar isso na balança é você. Às vezes não procure a polícia, mas procure o CRAS, o CREAS, procure uma orientação psicológica. Às vezes procurar, em algumas igrejas tem aquelas... como é que fala? Encontro de casais. Quem sabe é uma saída, sabe? Eu acho que cada mulher no seu íntimo... se fica ou se vai. Eu acho que cada mulher no seu íntimo, ela sabe até onde ela pode ir. Ela sabe o que vale a pena e o que não vale. A relação de cada um, a relação afetiva dos casais, ela é muito íntima deles. Por exemplo, uma pessoa vive há 50 anos super bem com o marido. Vamos colocar 50 anos de casamento feliz, os filhos criados, tudo numa boa. Aí, de repente, tem uma discussão, ele xinga ela, às vezes dá um tapa no rosto da mulher. Aí ela vai me procurar, e aí? O que eu faço? Poxa, é tão difícil, você vive com ele há 50 anos. Isso já aconteceu outra vez, ele nunca me agrediu. Ele nunca nem levantou a voz para mim, foi a primeira vez. Olha, então vamos sentar e vamos conversar, antes de qualquer providência mais drástica. Porque são 50 anos na balança.
sabe? Como nunca teve outra relação, outro evento desse, eu acho que vale a pena você procurar um outro caminho, uma ajuda terapêutica, alguma coisa assim parecida. Aí vem o arrependimento do homem, ele chora. Ah, isso é comum. Isso aí é muito comum. a mulher cede tudo, né? Cede. Doutor, Fiz tudo por amor, sou louco por você. A gente está falando da mulher, a mídia, né, aborda muito essa questão da mulher, da agressão física. E como é que é a participação dos homens? Como vítimas? Eles sofrem também de abusos? Então, claro que homens também sofrem de abusos, homens também são agredidos, mas o número é muito pequeno. Eu vou ser sincero, eu não conheço nenhum caso. Não, em 7 anos de delegacia de Se mulheres, houver, eu vi se houver, é algo muito secreto. É quase que um tabu, né? Que os homens... Eu nunca vi nos plantões que eu já tirei na minha vida, eu tenho 17 anos de polícia, e eu nunca vi um homem chegando na delegacia falando que foi agredido. Muitas vezes ele Acho que eu vi em novelas. Só. Eu acho que muitas vezes quando você está fazendo... Igual, no final de semana mesmo, eu tive um casal, em que eles se agrediram mutuamente. Mas aí, quando a mulher fala que agrediu, ele me agrediu. Aí ele falou assim, mas ela também me agrediu. Ela me arranhou. Aí ele mostrou. Ela me arranhou, porque enfim. Aí a gente fica sem saber até quem começou, né? Quem atirou, quem deu o primeiro tiro. Quando acontece esse tipo de coisa, eu nem faço a prisão em flagrante, porque eu preciso descobrir quem começou a confusão. Entendeu? Aí a gente instaura um inquérito policial para apurar a situação toda. Mas eu só já vi nessas situações. Agora, do homem chegar, ligar pro 190, minha mulher está me batendo. Eu desconheço. Eu acho que eu nunca fiz um procedimento de homem vítima de mulher sem que ele também não tenha batido nela. Pode ser que o machismo seja tão exacerbado que ele não tenha nem coragem de fazer isso. Né? Pois é, imagina meus mesmo colegas... sendo vítima. Imagina meus colegas tomando conhecimento de que minha mulher me bateu. Eu vou virar motivo de chacota. Eu acho que tem muito disso. O machismo, ele impõe o macho alfa. Como que você apanha da sua mulher? Onde você já viu homem apanhar de mulher? Isso não acontece nunca. Eu acho que isso silencia os homens. Silencia. Doutora, aí tá. A mulher apanhou, tá? Foi na delegacia. E aí? O que acontece com o homem? Então. Ou o que deveria acontecer? Como eu disse, se for um caso de lesão corporal, que a mulher acionou o homem porque ele bateu nela, deixou marcas nela, ele vai ser preso em flagrante delito. Quando é o caso de violência psicológica ou violência moral, vai depender da vontade dela, de querer ou não processá-lo. Muitas vezes as mulheres que são vítimas de violência psicológica ou violência moral, elas simplesmente pedem medida protetiva, que é o afastamento dele do lar, que ele participe dos grupos reflexivos, mas não dão andamento ao processo criminal. Elas querem somente que ele se cure, que ele se cuide, que se for o caso dele voltar um dia, que ele volte com uma outra roupagem. Mas no frigir dos ovos, a gente tem essas duas situações. Quando acontece a violência, ou ele vai preso ou ele não vai preso. A violência por lesão corporal, por exemplo, agressão propriamente dita, ele vai ser autuado em flagrante delito. Quando é violência psicológica, vai depender da vontade da vítima. E a vítima ainda tem a favor dela o pedido de medida protetiva, que são medidas que o juiz vai conceder sem que seja ouvida, sem que o homem preste conte a sua versão da história. E a medida protetiva, ela vai estabelecer que o homem não se aproxime da mulher e dos parentes, lembrando que a medida protetiva não vai impedir que o homem aproxime dos filhos, porque a medida protetiva, ela não tira o poder familiar do pai. Ele vai ter direito à visitação dos filhos, então eles vão precisar criar um mecanismo, uma terceira pessoa que leve as crianças para ver o pai, porque as crianças não podem perder o direito de contato. Mas a medida protetiva estabelece que ele não possa se aproximar da esposa, muitas vezes familiares. Quando eu digo familiares, pai, mãe, irmãos, mas os filhos não. A não ser que a violência também seja contra os filhos. Aí o juiz deixa bem claro. A medida protetiva, ela cobre, inclusive, os filhos que deverão visitar o pai vai ser visita assistida, que a gente fala. Ele não pode frequentar determinados lugares, ele vai ter que participar de grupos de reflexão. Muitas vezes tem os alimentos provisionais que podem ser concedidos. Então, as medidas protetivas elas são uma arma que a mulher tem hoje, que vai garantir uma certa segurança para elas.
de evitar que o autor se aproxime, por exemplo, entendeu? Você disse que a mulher, muitas das vezes, acredita que o homem vai passar por tudo isso aí, que ele vai voltar com uma nova roupagem. Na sua experiência, já teve casos que o homem realmente voltou com uma nova roupagem? Já. Principalmente homens que participam de terapias em grupo. Ele aceita participar, né? Isso. Porque hoje em dia é uma determinação, uma sentença, né? Então, se ele não participar, ele pode, inclusive, ser preso por isso, porque ele está descumprindo uma ordem judicial. Mas quando os homens participam de terapia, seja individual, seja em grupo, eles mudam a forma de enxergar a mulher. Eles passam a enxergar o ser feminino de uma outra maneira. É uma pessoa de direitos, é uma pessoa que eu não posso atacar o corpo dela, porque o corpo dela não me pertence. Então, todos os homens com os quais eu já conversei, com os quais eu já convivi na delegacia, que participam de terapias, eles conseguem se despir e criar um outro homem, muito mais flexível, às vezes muito mais amável, muito mais carinhoso, tanto com a mulher quanto com os filhos. Então, isso é uma questão de cuidado mesmo. Quando eu decidi fazer a minha dissertação de mestrado voltada para os homens, o que eu pensava? É que a gente, toda vez que fala de violência doméstica, a gente fala mulher, é a mulher que precisa, é a mulher que precisa, é a mulher que precisa. Só que a gente esquece que se eu quiser diminuir o número de mulheres violentadas, para vocês terem uma ideia, em 2022, 18 milhões de mulheres foram agredidas, foram violentadas no Brasil. Esse número dá para encher o Mineirão 295 dias por ano, uma coisa assim mais ou menos. É muito tempo, são muitas mulheres sendo agredidas com plena eficácia e vigência da Lei Maria da Penha. Então, e isso sempre me incomodou. Como que eu vou cuidar só de um lado e vou esquecer do outro lado? Se eu quiser vencer o número de violência doméstica, eu preciso que os homens também recebam cuidado e acolhimento. Tem que chamar ele para conversa, chamar o homem para conversa. Tem que trazer ele para participar. Porque não basta fazer campanha para as mulheres, fazer palestra para as mulheres. Ok, as mulheres estão carecas de saber de todos os direitos que elas têm. Mas e os homens? Será que eles sabem que eles estão violentando? É como educar só o pedestre para ele não ser atropelado, né? Mas se o motorista vai subir na calçada... Você tem que educar o pedestre e o motorista. É o mesmo caso. Então, a gente precisa, sim, os homens precisam ser vistos, a gente precisa parar de olhar o homem só como autor de violência doméstica. Ele precisa ser visto como alguém que também precisa de cuidado e de acolhimento. E os grupos de reflexão fazem isso. Eles trazem os homens para o cenário e, não, a gente cuidou da mulher, ótimo, vamos cuidar de vocês também. Vamos dialogar, vamos fazer dinâmicas em grupo, para que os homens consigam libertar sentimentos que às vezes estão guardados ali dentro. Conseguem chorar, conseguem vivenciar emoções que eles sempre reprimiram. Então, os homens também precisam de cuidado. O delegado, tem o agressor, nesses 7 anos que você trabalhou na delegacia de mulheres, o agressor tem um perfil definido de classe social, Não. de nível de educação, não? Não. Os agressores, assim como vítimas, a violência doméstica, ela está em todas as classes sociais. Eu li uma frase recentemente que me marcou muito, que fala que a violência doméstica é um crime democrático, porque ele acontece em todos os estratos sociais. Independente se tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, se tem muito estudo, se tem pouco estudo, se é pós-doutorado, independente disso. E porque ela acontece, assim, de maneira tão sutil. Eu costumo muito brincar quando eu dei uma palestra recentemente em Tarumirim. Eu estava explicando que a mulher sofre uma violência psicológica mesmo. Quando você veste uma roupa, aí o seu marido olha para você e fala assim: nossa, mas você vai sair desse jeito, você tá horrorosa. Isso é uma violência psicológica. E para você falar isso, você não precisa não ter estudo. Você pode ser um pós-doutor, que você vai falar isso com a sua companheira. Entendeu? Então, é um crime democrático. E o acolhimento para os homens tem que ser também democrático. Tanto os homens que têm muito dinheiro, quanto os homens que não têm dinheiro, quanto os homens que têm muito estudo, quanto aqueles que não têm estudo, eles precisam compreender que eles precisam de acolhimento. Não é uma questão de ser macho alfa, entendeu? Então, o que eu acho que isso mostra, de repente, fazendo uma análise superficial,
que a educação como conhecimento, né, como apreensão de conhecimento, ela não garante que você não vai ser um agressor. Não garante, não garante. Muitas vezes ela só mascara, porque, ótimo, nossa, eu fiz faculdade em Harvard, não sei o quê. E eu sei tudo. Você vai ser um doutor agressor. Você vai ser um doutor agressor, isso aí. Eles sabem. Que é triste, né? E os homens, quando agridem, os homens estudados, vamos dizer assim, quando eles agridem, eles sabem que eles estão agredindo. Mas eles se sentem no direito de fazer aquilo. E eles têm muita dificuldade de pedir. Parece muito pior, né? A coisa fica pior. Fica pior. Doutora, quais os recursos e apoio que estão disponíveis para as mulheres que são violentadas? Aqui em Valadares, existe a rede de apoio, que a rede é integrada por todos os atores. Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretarias de Assistência, Secretarias de Saúde, que trabalham em conjunto para dar todo um suporte para as mulheres vítimas de violência. A entrada, geralmente, ou é pela Polícia Militar ou é pela Polícia Civil. Mas nada impede que uma mulher vítima de violência doméstica seja socorrida numa UPA e lá acione-se toda a rede, né? Porque aí o médico que atender ela na UPA vai acionar a Polícia Militar vai comparecer ao local, vai levar aquela mulher na delegacia de polícia. Então, a rede trabalha de maneira interligada. Hoje em dia, o que nós temos de apoio, e a gente encaminha essas mulheres também para acompanhamentos terapêuticos. Muitas das vezes precisam de acompanhamento para os filhos, porque uma criança que vê o pai agredindo a mãe constantemente, ele vai acabar naturalizando aquilo. E a gente nunca vai romper o ciclo da violência, porque naturalizou-se. Um dia desse eu estava conversando com meu filho tem 14 anos. Eu estava falando com ele sobre violências psicológicas praticadas contra as mulheres. E eu falei do gritar, né? O homem que grita. Ele virou para mim e falou assim: mãe, mas todo homem grita com a mulher. Eu falei assim: é isso que a gente precisa romper. A gente não pode naturalizar esse gritar. Aí ele falou assim: mas é muito difícil. Meu filho tem 14. Ele falou assim: mãe, mas isso é muito difícil. Eu falei assim: não é. Se você começar a conversar com a sua irmã sem gritar, ou toda vez que ela começar a perder a razão, porque minha filha é completamente histérica, ela grita pra tudo. Ou toda vez que ela perder a razão, você não alterar o tom da sua voz, até você trazê-la pra razão. E eu falo isso com a Isabela, eu falo assim: minha filha, todas as vezes que o Murilo começar a implicar, você para. Alguém tem que parar a confusão. Né? Não dá para um medir força com o outro. Então, eu falando essa questão com meu filho, eu falei com ele assim... É a água que apaga o fogo, né? Justamente. Eu falei com meu filho assim: meu filho, se você continuar enxergando que é natural o homem gritar com uma mulher, quando você tiver sua namorada, você vai gritar com ela, achar que é natural. E ela vai entender que isso Acho não é que esse papel é fundamental, né? Da educação, não no sentido da instituição, escola, mas aí, dentro de casa. É limite. Lá em casa... Né? Eu brinco com os meus filhos que eles são muito lascados, porque são filhos de delegado que trabalhou durante tantos anos com a delegacia de mulheres. E eles têm que entender que a senhora saiu da delegacia de mulheres, mas a delegacia de mulheres não saiu desse... Por isso a senhora está aqui, inclusive. Então, assim, e todas as vezes que o Murilo começa a alterar a voz com a Isabela, eu já puxo o tapete dele. E eu falo com ele: meu filho, você já tem 14 anos. A partir dos 12, você já pode ser conduzido para a delegacia, você pode vir ser apreendido e levado para a delegacia. Então, pensa muito bem no que você está fazendo. E ele fala assim: mas você é delegada. Eu falei: pois é, por eu ser delegada, eu tenho que dar exemplo. Você acha que se você agredir a sua irmã, ela acionar a polícia militar vier aqui, te levar para a delegacia, você acha que eu vou interferir a seu favor? Não. Porque uma pessoa que erra, ela precisa pagar pelo que ela fez. Esse você, a delegada que ele disse, me parece algo que ele já ouviu em algum lugar, que não dentro da sua casa, de algum amigo. Você pode fazer o que você quiser, porque sua mãe é delegada. Não, ele fala, toda vez que eu encontro com os coleguinhas dele, como ele é adolescente, eu gosto muito de receber todo mundo lá em casa. Aí eles falam assim: pô, tia, deve ser muito bom ser filho da senhora que pode fazer tudo. Eu falei assim: não, aí que tem que dar o exemplo. A responsabilidade é maior. Tem que dar o exemplo. Então, eu acho que a gente ensinar essas coisas dentro de casa, o respeito, o cuidado, eu acho que é fundamental. E se eu quero mudar o futuro, eu preciso começar dentro da minha casa. Fala assim: mas é tão pequeno isso que você faz. Gente, não importa. Eu sou um grãozinho de areia. Mas eu sou um grãozinho de areia, a Sônia é um grãozinho de areia, o Carlos é um grãozinho de areia, as meninas são outros grãozinhos de areia.
Imagina tantas pessoas multiplicando esse tipo de ação, como que a gente vai melhorar o ambiente? Se melhora o ambiente na sua casa, o meu filho melhora o ambiente na escola, aí da escola melhora, a professora melhora o ambiente dentro da casa dela, e por aí a gente vai melhorando as formas de lidar com a mulher. Você está falando sobre isso aí, eu estou aqui pensando, né? Porque a partir do momento que a mulher, se ela criar essa conscientização, que ela tem que denunciar, ela não está pensando, não é só nela, né? Ela está pensando no filho, todo. no sobrinho, no neto. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça, que a gente tem que pensar no todo, não só na gente, se você pensar só em você, você vai se travar muitas vezes. Você tem filho, Carlos? Tenho uma filha, 24 anos. Então, somos todos pais e mães. Quando você... A gente, naturalmente, a gente não age só pela gente. Eu ajo pensando no bem-estar dos meus 3 filhos. Porque eu quero que eles estejam bem. Então, se algo de ruim acontece comigo e eu fico silente, eu não tomo uma providência, eu tenho que pensar, poxa, eu não fiz nada. Até onde isso pode atingir os meus filhos? E principalmente violência doméstica. A violência doméstica não é uma coisa que atinge só a mulher. A violência doméstica atinge o filho que assiste. A família, né? Atinge todo mundo. Atinge em cheio, né? Atinge. E é um ciclo. Você tem uma filha, sua filha vê você sendo violentada pelo pai a vida inteira. Quando ela sair para se casar, ela vai se arrumar com um marido tóxico. Porque a única referência que ela tem de homem foi o pai que ela teve dentro de casa. Vai achar que é normal. Que é normal, é normal. Então, eu acho que a gente tem que, como você disse, a questão de melhorar o ambiente. Quando a gente melhorar o ambiente dentro da nossa casa, com os nossos pai, irmão, filho, quando a gente... eu costumo brincar muito que a gente vive numa sociedade, tanto assim no celular, que a gente senta para jantar, cada um com um celular. A gente não conversa. Ontem eu saí para tomar café com os meus 2 filhos, e eu falei com o Murilo e com a Isabela. Falei assim, hoje nós não vamos usar celular. Porque a gente acabou o mundo. Nossa, o meu filho falou assim, mãe, quanto tempo que a gente vai ficar lá? Não sei. Você vai se divertir sem celular. Porque a gente tá tão bitolada nisso, a gente passa tanto tempo, que a gente perdeu a capacidade de olhar um pro outro. Um dia eu falei com meu filho assim, filho, se eu entrar aqui dentro de casa, chateada, triste mesmo, você vai saber falar isso só de olhar? A minha filha sabe, porque ela conversa, ela larga, toda hora que eu chego em casa, ela larga e vem brincar comigo. Aí ele olhou pra mim, pensou, não, mãe, só de olhar, se a senhora não me falar nada, eu não vou saber. Porque hoje em dia falta isso. Quando a gente era criança, quando a gente era mais jovem, né, eu tenho 44 anos, vocês devem ser tudo da minha idade. Quem dera. Meu sonho. Às vezes a gente tinha um amigo, você olhava para sua mãe, você sabia se sua mãe estava chateada, se sua mãe estava brava. Você olhava para o seu pai. Gente, quantas vezes o olhar da minha mãe me chamava atenção. Eu não precisava de mais nada. Hoje em dia a gente não tem isso. Porque a gente está só aqui dentro. Aí nós saímos ontem sem o celular. E no início, meu filho ficou bolado. Ele falou assim, mãe... Ele levou o celular e deixou virado, né? Eu falei, eu não quero nem que você veja a notificação de WhatsApp. Ele, tá bom. E ele deixou. Aí eu vi que ele estava chateado no início. Só que a gente começou a conversar. A gente veio falando de uma coisa, falando de outra. E rimos e contamos piada. E ele e a Isabela pediram um trem para comer. Um trocou com o outro para experimentar. E eu falei assim, gente, olha como que a gente perde pequenos momentos de conviver, de você olhar para o seu filho, de você olhar para sua mãe, de você olhar para o seu pai, porque a gente está só aqui. Eu acho que hoje em dia, eu dei uma entrevista recentemente, eu falei com a entrevistadora que nós vivemos numa sociedade muito doente. Porque eu sou tão preocupada só com o quadrado que eu vivo, que eu não me preocupo com o quadrado do outro. Aí você, poxa, cadê o amor ao próximo que Jesus pregou tanto? A gente não está aqui, não é por conta disso? E por que eu não consigo enxergar o quadrado do outro? Porque eu simplesmente não consigo largar minha tela. Levou muito a sério a tal história, cada qual no seu quadrado? Nós levamos isso muito a sério. E quando a gente olha dentro de casa, às vezes eu sinto... Lá em casa existe uma regra. O único horário que eu estou... Eu tenho 3, né? O Vitor Hugo fica o dia inteiro na escola. O Murilo e a Isabela, o único horário que eu estou com os dois, ele é no horário do almoço. Então, é uma regra. Na hora que eu sento para almoçar, eles têm que sentar. Ah, mãe, não quero comer. Não precisa comer. Você vai sentar à mesa. Pra gente conversar. Pra gente olhar um pro outro, pra eu saber do seu dia.
Porque eu vou melhorar o seu dia, você vai melhorar o seu. Eu acho que esse tipo de contato vai vencer futuramente diversas formas de violência. Não somente violência dentro da minha casa. Não somente violência doméstica, mas as violências que são praticadas contra colegas, contra pessoas que estão na rua. Eu acho que quando a gente cria essa empatia pelo outro, de cuidar do mundo do outro, a gente tem uma grande capacidade, uma grande chance de melhorar o mundo como um todo. Eu acho que isso é muito importante. Doutora, a gente sabe que a polícia tem feito o papel dela, né? Que é ir, ouvir, escutar. E a lei? Como é que fica esses casos? A mulher vai lá e denuncia, aí ela fala muitas das vezes que não quer, mas tem muitas que querem que dê andamento. A gente vê que, às vezes, o distanciamento que a lei exige que o homem não alcance a mulher de certa forma, mas isso é descumprido pela lei. Medida protetiva, né? A mulher morre, matam a mulher, fazem outras coisas. E aí, como é que fica isso? Ô, Sônia, uma vez eu estava conversando com um promotor de justiça e ele falou comigo assim: ô, doutora, sabe como que a gente vai vencer o feminicídio? No dia que eu vencer o crime a infração penal de vias de fato. O que é a vias de fato? É o empurrão, é o puxão de cabelo, é aquela discussão acalorada, que sai pra lá. Isso é vias de fato. É quando você encosta no outro sem causar uma lesão. E é uma frase, e essa frase eu nunca esqueci. Porque às vezes a gente se preocupa só com o feminicídio. Mas o feminicídio, em regra, os crimes de violência doméstica, eles são gradativos, né? Começa com um empurrão, com um xingamento, com uma ameaça. Aí eu te dou um tapa no rosto, aí depois eu te dou um murro no olho. Ele vai crescendo até que chega no dia que eu te mato. Se eu vencer lá no início, quando ele dá o primeiro puxão de cabelo nela, se eu conseguir travar esse homem e mostrar para ele, olha, isso aqui não tá certo. Você ultrapassou o limite, muito grave. Eu venci eu protegi aquela mulher de vir no futuro a ser vítima de feminicídio. Quando uma mulher tem medida protetiva, o que a lei autoriza? Eu tenho medida protetiva, o meu ex-marido, não pode se aproximar de mim 500 metros. Se ele se aproximar de mim, eu vou acionar o 190, falo assim, olha, o fulano está vindo aqui na porta da minha casa. A polícia militar tem o dever de ir lá naquela residência e efetuar a prisão em flagrante daquele sujeito. Hoje a lei autoriza a prisão em flagrante no caso de descumprimento da medida protetiva. Ah, tá, mas ele fugiu e não foi possível fazer a prisão em flagrante. A mulher vai registrar um boletim de ocorrência, seja na Polícia Militar, seja na própria Delegacia de Mulheres. E a delegada responsável pelo caso, ela tem requisitos para pedir a prisão preventiva. Então, hoje em dia, um homem que descumpre a medida protetiva, ele pode ser preso pela prisão em flagrante ou pela prisão preventiva. Todas as delegacias de mulheres hoje do Brasil, elas são ocupadas por delegadas? Não. Infelizmente, porque não há contingente para isso. Existe até a resolução que criou a delegacia especializada, no sentido de que seja uma autoridade policial feminina e que a equipe seja composta, na sua maioria, por mulheres. Que é o ideal, sem dúvida nenhuma. Ideal. Mas, infelizmente, em razão da ausência de contingente feminino para tal, existem delegacias que são ocupadas por homens. O que traz um grande transtorno. Antes de eu assumir a delegacia aqui, quem ocupava era um homem. E traz transtorno. Imagina uma mulher tendo que chegar na delegacia para narrar que foi vítima de estupro. É quase que como se ela estivesse sendo violentada. Pode ser que ela entre na sala e já desista ali, só de olhar. Só de olhar. Não vou mexer, porque eu não vou contar. Entendeu? Mas a regra deveria ser assim. Como que é feito para a gente conseguir aplacar essa carência? Cursos de reciclagem, cursos de acolhimento para mulheres, onde homens participam, delegados, policiais, investigadores, peritos, médicos legistas. Porque, infelizmente, não existe uma polícia só de mulheres. Seria muito melhor uma mulher que fosse ser periciada, que ela chegasse no IML e fosse atendida por uma mulher. Mas hoje aqui em Valadares, por exemplo, todos os médicos legistas são homens. Então, ela vai ser constrangida, ela vai se sentir constrangida? Lógico que vai. Porque ela vai ser examinada por um homem.
Então, o que a Polícia Civil faz? Ela tenta ensinar os homens ao acolhimento feminino. Quando não dá. Mas toda delegacia de mulher tem alguma servidora que seja feminina, seja mulher. Isso aí, com certeza. Pode não ser o delegado, mas vai ser a investigadora, vai ser a escrivã. Então, muitas vezes, a gente pode até transferir aquela vítima para ser atendida por uma mulher, para ficar mais fácil para ela ser atendida e conseguir conversar, entendeu? Doutora, hoje em dia as denúncias é feita por 190, Polícia Militar, e às vezes a mulher tem que usar de códigos. Sim. A pessoa que está do outro lado da linha, ela geralmente entende o que a mulher está querendo dizer? O problema é que esses códigos estão ficando muito conhecidos, né? Também daqui a pouco... Recentemente a gente teve um caso, ele ficou até muito conhecido, foi aqui em Valadares, a mulher ligou para o 190 e pediu uma pizza. Foi, exatamente. Aí a polícia... Mas é uma questão, não é uma coisa que é institucionalizado. Vai da sagacidade do policial, entendeu? Imagina, você liga para o 190 e a mulher pede uma pizza, tem uma coisa de errado. Entendeu? Vai muito da capacidade do policial, da mulher mesmo. Nesse caso, eu me lembro do áudio que o policial falava assim, isso é um código? E ela, sim. A senhora está sofrendo violência? É um caso de violência? Ela, sim, isso mesmo, nesse endereço mesmo. Eu te passo. E aí os dois ali entraram numa afinidade. Eles conseguiram uma sintonia, né? Isso mesmo. Então, assim, vai muito do policial, seja civil ou militar, que atender a um chamado desse. Porque a gente precisa ter em mente que nenhuma pessoa vai discar um 190 errado. Você diz que qualquer número de telefone, mas o 190 você não erra. Entendeu? Se a mulher ligou para o 190, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa acontecendo. Vale a pena a gente escarafunchar. Hoje em dia nós temos o sinal vermelho, que é o caso... Eu não tenho dados de atuação aqui em Valadares, do sinal vermelho na palma da mão, mas ele existe. Nós temos o Chame a Frida, que é um atendimento via WhatsApp, que a mulher não precisa nem sair de casa, ela digita o número e vai conversando com um atendente robô. E o famoso 190. Eu gosto muito de falar que vizinhos sempre escutam. Não adianta falar, vizinho escuta. A não ser que você mora no alto de uma colina e não tenha ninguém do seu lado. Escuta. Porque se você morar numa cidade, o seu vizinho vai te escutar. E assim, às vezes, os vizinhos têm aquele, eu não vou meter a colher. Se você está ouvindo uma mulher sendo violentada, se você está ouvindo uma mulher gritando, pedindo socorro, gente, não custa você ligar para 190. Pode ligar anônimo e falar, meu vizinho... Pode. O 81 é anônimo, né? O 81 é anônimo. O 190, geralmente, eles pedem uma identificação. Pedem para saber, porque existem muitos trotes. A gente precisa melhorar muito a nossa cultura, porque tem muita gente que faz trote para o 190, para o 193, e é muito triste. E o trote é um negócio tão terrível, que na TV, todas as vezes que a gente faz uma reportagem para mostrar os malefícios do trote, naquele dia exato, o trote bate recordes. Olha que triste. São dados. Uma ação terapêutica para a pessoa não fazer trote. São dados dos bombeiros e da Polícia Militar, por incrível que pareça. E é muito triste. Imagina, tem que ser muito sem serviço. Você discar um 190, você mobilizar uma viatura do bombeiro para passar um trote. É por isso que o 190 exige a identificação. Então, o 190 faz muitas perguntas para ele se assegurar de que aquilo não é trote. E é compreensível. Mas no 181, por exemplo, você pode ligar, fazer uma denúncia anônima. E toda denúncia anônima, ela vira um procedimento de investigação. Carlos, você viu que ela é boa de papo, né? Não é à toa que ela está aqui, né? Gente, eu gosto de conversar. Carlos, quero te agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Prazer conversar com a doutora Adeliana, que ela fala de um jeito tão claro, né? Que a gente brincou, ela saiu há quanto tempo ela saiu da Delegacia de Mulheres? 2021. 2021, mas ela se tornou referência no assunto, né? E é bom que a gente tenha uma pessoa assim que possa falar com tanta clareza, porque é um assunto que tem que ficar sempre à mesa. Né? Doutora, eu quero agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui para conversar com a gente. Foi muito bacana. Foi, como diz o Carlos, foi muito leve. Gente, eu que agradeço. Eu acho que a violência doméstica, como o Carlos pontuou, é um assunto que tem que estar sempre sendo debatido. Violência contra as meninas, as mulheres. E
Para mim é uma grande honra falar sobre isso, né? Primeiro, eu sou mulher, sou delegada de polícia. Eu acho que vestir essa camisa é muito importante. Mais uma vez, muito obrigada, Sônia. E o dia que diminuir o índice, volta aqui. Pode deixar, eu volto pra gente comemorar. Aí vai ter vinho aqui na mesa. Vai ter vinho. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.